Bruno Fontana, desculpa a pergunta de leigo, imagina. Sobre balanceamento de carteira, você opta pelo aporte na menor posição de carteira, ponderação ingênua, se o preço estiver descontado, ou vai no menor preço? Como é que é? Se eu vou optar por aportar na menor posição, ponderação ingênua, se o preço estiver descontado, ou vai... Putz, eu não entendi a diferença das coisas que você está perguntando, Bruno. Não entendi a diferença. Bom, você vai balancear, uma das possibilidades é vender aquilo que distanciou demais, né? Se distanciou porque tá caro e tal, vende, não tenha dó de vender. Agora, não quero vender, nem subiu tanto assim, foram os outros que caíram. Então, ao invés de vender, eu só vou parar de aportar nesse outro e vou aportar nas outras opções. Aí você tem, 15 fundos. Lógico que não vai pegar o dinheiro e dividir por 15 fundos. Acho que estou tentando destrinchar a sua pergunta. E aí esse aporte vai ser na menor posição de carteira, se o preço estiver descontado, ou vai no menor preço? Eu acho que o menor preço, você está dizendo assim, aquilo que te parece a melhor oportunidade do momento, aquilo que está mais descontado, eu acho que pode ser. Só que se você continuar aportando só nesse, daqui 6 meses, ele também vai ficar desbalanceado. Então, aproveita, assim, né? Provavelmente mês que vem você fala, não, mas já comprei esse setor, então vou comprar outro, ainda que esteja um pouco menos descontado, até porque nessa fase está tudo bastante descontado, né? Não sei se respondi bem a sua pergunta, mas acredito que era nesse caminho aí. O André também está dizendo que o fato relevante do XP AG é de emissão e que o PDF está com algum problema mesmo, não baixa. Douglas, boa tarde. Seria possível, quando tiver votação para mudança de algum regulamento, também mandarem um FAQ com perguntas e respostas comuns? Assim evitaria algumas teorias conspiratórias. Sem dúvida. E eu acho, Douglas, que né, às vezes nem sei se é o caso do Alzerão, não sei, mas você vê o esforço do gestor para buscar o voto do cotista, para atingir o quórum e tal, e aí você assiste o Fatos Relevantes e vê o gestor e fala, então vou votar. Aí chega no seu e-mail lá, tem que votar. Aí você vai ver aquele juridiquês de cima embaixo, que se olha e fala, eu não vou nem ler esse treco, porque eu não vou entender nada. E aí muita gente desiste de votar, ou então vota com aquela sensação assim de que vou na sorte aqui, porque apesar de tudo que o gestor falou, quando eu começo a ler aqui, eu não tenho certeza no que eu estou votando, sabe? Enfim, não é um problema fácil de resolver. Meus colegas advogados e advogadas, obviamente, têm que deixar tudo super detalhado, né? Mas podia ter um esforço de diminuir o juridiquês, mesmo no documento oficial, e de, quem sabe, preparar o que é o que você está sugerindo, algo que seja mais palatável para o investidor, algo mais comercial, mais material publicitário, né? Acho que é super importante, sim. Obrigado pela correção, Marcos. É o XPAG, né, que está dando o erro lá no fato relevante. O SBS está falando lá da pergunta do Bruno. Ele quer dizer que mesmo se a maior posição estiver descontada, você aporta nela ou vai na menor posição? Ah, entendi. Então, se é a maior posição, se ela desgarrou lá do balanceamento, você não vai aportar nela, né, Bruno? Ou SBS, tanto faz agora que você pegou uma casquinha da pergunta, mesmo que seja explicando. Né, você está tentando rebalancear a sua carteira, então você não vai aportar naquela posição que ficou desbalanceada, que ficou maior do que as outras, certo? Celso.
Professor, momento atual de compra de papel e tijolo de alta qualidade, mas o risco político não seria preocupante para a compra de fundos imobiliários? Celso, o risco político ele é preocupante para tudo, né? Para tudo. A gente vem falando nas últimas semanas do Tesouro Renda Mais. O mercado abraçou esse produto, eu adorei o produto, estou super feliz de ver que ele existe, acho um baita amadurecimento do nosso mercado. Mas o que acontece é que você pega lá o Tesouro Renda Mais 2030, 2030 é a data indicativa de quando ele começa a distribuir renda mensal. O vencimento dele é 2059. Com essa situação política, se ficar confortável em colocar dinheiro, emprestar para o governo até 2059, aí você vai falar, caramba, hein? Porra. Mesma coisa. Você vai comprar fundo imobiliário, você vai comprar ações, vai comprar CDB de banco médio? Vai, entendeu? Porque essa é a hora de fazer essas coisas, aproveitando. Quando que vai ter uma taxa de 6,5% IPCA, mais 6,5% no Tesouro IPCA, no Tesouro Renda Mais, se não for nessa hora que está todo mundo com medo da situação política e econômica? Pode dar problema? Lógico que pode dar problema. A probabilidade de dar um problema é grande? Não, não é grande. Um problema fiscal gigantesco, o Brasil virar Argentina, Brasil virar Venezuela, nunca dá para dizer que não vai acontecer, mas a probabilidade de acontecer é muito, muito, muito pequena. E aí, então, é nessas horas em que a gente está com esse medo da situação política, não à toa, tem lá seus motivos para isso, mas é nessas horas que os preços caem demais e que as oportunidades acontecem. Então, enfrenta esse medo, mas de uma maneira consciente, certo? Diversifica, não seja autoconfiante no sentido, não, nada vai dar errado, então vai tudo em fundo imobiliário. Diversifica um pouco em fundo imobiliário, um pouco em renda fixa, um pouco para fora. Tem BDR que você pode comprar, BDR de ações, BDR de REITs, BDR de ETF, então que eu acho muito melhor que você já diversifica, ou até se você prefere mandar o dinheiro para uma corretora lá fora, diversifica, mas não dá para deixar de aproveitar a oportunidade de comprar coisa boa a preço bom na situação atual, tá? Na minha opinião.